Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, senhoras e senhores. Chegamos em dezembro, 1º de dezembro de 2021, último mês do ano. O que nos reserva esse mês, né? Esse mês está começando cheio de novas notícias, de novas informações, muita coisa que a gente ainda vai precisar monitorar, muita surpresa que a gente ainda pode receber. Então agora, às 8 horas e 14 minutos, pelo horário oficial de Brasília, está começando a nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas, que, lembrando, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. E a gente convida para continuar conosco, portanto, nessa nossa rodada de preços, de notícias. Vamos entender o que já é informação importante para você começar a tua quarta-feira bem informado. Não se esqueça que Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, então suas perguntas, dúvidas, críticas e sugestões serão ali acolhidas por ela. Eu vou respondendo tudo o que for possível por aqui. O que a gente não conseguir responder, a gente vai respondendo ao longo das próximas edições, tá certo? Hoje devemos ter uma edição um pouquinho mais curta, né? Porque hoje começa o Top Farmers 2021, um evento do Grupo Conecta, que está acontecendo aqui no interior de São Paulo, em Campinas, onde a nossa equipe já está nos trazendo ali informações de líderes importantes que estão reunidos. Nós fizemos algumas entrevistas antes para tentar entender, né, que temas seriam discutidos neste evento, e realmente são temas que olham para o futuro da agropecuária brasileira. Então, a sustentabilidade, as práticas ESG, a sucessão familiar, tudo aquilo que vai precisar construir uma base sólida para a gente levar o nosso agronegócio adiante. Esse evento vai ser retransmitido pelo Notícias Agrícolas, então você vai poder acompanhar tudo que está acontecendo por aqui no interior de São Paulo, em Campinas, e vai ter cobertura exclusiva também. Então, ao longo da nossa programação, várias entradas ao vivo dos nossos repórteres que estão por lá, chegando com essas informações, portanto, do Top Farmers 2021, tá certo? Você é nosso convidado para acompanhar com a gente esta programação dessa quarta e quinta. O evento acontece hoje e amanhã, tá bem? Bom, vamos começar dando uma olhadinha nos preços, porque se ontem foi dia de despencada geral, ontem foi a segunda edição da Black Friday das commodities, né? Hoje os preços tentam se recuperar, respiram um pouquinho mais aliviados, e as altas de mais de 4% do petróleo puxam todas as commodities na carona, né, naturalmente. Bom, vamos começar pelos grãos na Bolsa de Chicago. A gente tem soja subindo 0,8% agora, o primeiro contrato de janeiro, 12 dólares e 26 centes por bushel. O milho, 5 dólares e 71, alta de 0,6%. O trigo, 7 dólares e 93, subindo 0,8% agora na Bolsa de Chicago. Ainda no mercado futuro norte-americano, a gente olha para o óleo de soja com alta de 1,2% e o farelo bem próximo da estabilidade com uma alta de 0,09%. Então, o farelo mais tímido agora tem motivo para o farelo subir menos, tá? Já já a gente fala sobre isso. Bolsa de Nova York agora. O café sobe 1,5% para valer 2 dólares e 35 mais 73 centes por libra-peso na primeira posição. O açúcar, 18 centes mais 77, alta de 0,9%. O algodão tem alta de 1,12% para valer 1 dólar e 7 mais 60 por libra-peso. E o petróleo, como eu falei, é a estrela do dia, né? Ou pelo menos da manhã dessa quarta-feira. E tem altas aí de mais de 4%. O WTI sobe 4,2% para ter o barril cotado a 68 dólares e 94 centes. O Brent, alta de 4,41% com 72 dólares e 28 centes por barril. Então, a gente tem um momento aí de recuperação das commodities, salvo o gás natural. 3,26% de baixa é apresentado agora neste mercado. O ouro sobe 0,62%, a prata alta de 0,6%, o cobre 1% de alta, e a gente vai dar uma olhadinha também nos mercados asiáticos. Vamos olhar a bolsa de Dalian, né? Vamos ver como é que fecharam as cotações de óleo, farelo, milho e suíno. Vamos dar uma olhadinha. Farelo caiu, óleo de soja também em queda, já o milho e o suíno subiram. O minério de ferro, mais um dia de altas fortes, alta de 1,6%. Na Malásia, o óleo de palma fechou em alta, com alta de 0,26%. Esses são os mercados asiáticos, levantamento da Agriinvest Commodities, que
que também traz como destaque essa recuperação dos mercados na manhã desta quarta-feira. A gente está falando não só do petróleo em alta e das demais commodities, principalmente as agrícolas, mas as bolsas também estão em alta, o ouro também está subindo e o dólar index está estável depois de dias aí de bastante volatilidade também. Então, a gente ainda vê o mercado, segundo o levantamento da Agrinvest, apostando que os lucros na Europa e nos Estados Unidos continuarão subindo. Isso ajuda a equilibrar, né, o que o mercado vem recebendo aí das notícias da pandemia e da variante Omicron. Ontem, o Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, ou o Banco Central norte-americano, fez trouxe uma declaração ali que também mexeu bastante com os mercados. Ele fala sobre esse repasse de custos, ele fala que a inflação alta, o risco da inflação alta continuar aumentou. Essa postura muito agressiva do Federal Reserve, enquanto o mercado esperava uma postura mais light, né, acabou também assustando o mercado, mas a gente observa essa condição ainda com alguma cautela, né? Apesar de todas essas situações, o Jerome Powell e o vice-presidente do Federal Reserve também não trouxeram nenhuma sinalização de que vão mudar muito dos planos que eles já vinham relatando aí nas suas últimas declarações. Então, ontem, inclusive, eu separei aqui algumas manchetezinhas, né, depois dessas declarações aí dos representantes do Federal Reserve. Powell do Fed vê persistência da inflação e riscos da Covid-19. Fed provavelmente discutirá a redução mais rápida de estímulos na próxima reunião, disse Jerome Powell. Vice-chair do Fed diz que ninguém está feliz com a inflação acima da meta de 2%. Não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil, toda a Europa está sofrendo com isso, outros mercados, a China está com a inflação altíssima, a inflação ao produtor ainda mais alta, então não é um cenário específico do Brasil, não é um cenário específico dos Estados Unidos, da China ou de qualquer outro país. Eu tenho falado muito sobre isso aqui no Bom Dia Agronegócio, né? É preciso entender que a gente está num cenário completamente atípico ainda. Aqui no Brasil hoje a gente já viu 13 capitais cancelando as festas de Réveillon, vários municípios já cancelando as festas de Carnaval. Então a gente tem um momento onde há muitas incertezas e parte dessas incertezas elas estão muito alinhadas com a descoberta da variante Omicron, né? Nós temos grandes novidades sobre isso? Ainda não. Foram 2 casos identificados aqui no Brasil, um casal que chegou da África do Sul, eles chegaram com sintomas leves, né? Fizeram o teste e foi então identificada a variante Omicron agora, né? Então a gente tem, claro, uma preocupação sobre isso, há uma névoa em cima de todas essas informações, porque as pesquisas estão em andamento, o mercado está muito focado no que dizem as farmacêuticas em torno das vacinas, e há uma divergência entre as farmacêuticas. A Moderna já falou que vai ser difícil desenvolver e chegar com uma vacina em escala que seja eficaz contra a variante Omicron. Logo, outras farmacêuticas, como a Pfizer, por exemplo, falou que em 100 dias consegue entregar uma vacina. Os estudos precisam avançar, a ciência precisa avançar e fazer o seu trabalho, né? Fato é que a gente está com mais essa variável, não a variante, mas mais essa variável colocada, posta para os investidores, para os especuladores, para os fundos de investimento, e isso vai continuar mexendo demais com os mercados. Vai trazer muita volatilidade. O petróleo é um dos primeiros a sentir, porque toda essa questão de uma nova variante que tem rápida mutação, rápido índice e alto índice de transmissão, e ainda em certo grau de letalidade, traz essa insegurança, essa incerteza e, naturalmente, essa aversão ao risco dos mercados. Por conta disso é que nós temos essa volatilidade e essa venda generalizada de ativos quando nós temos um novo dia de baixas muito agressivas, como foi o caso de ontem, quando o trigo fechou com quase 30 pontos de queda, a soja com mais de 30 pontos de queda, o óleo perdeu mais de 3%,
ou mais de 4%, corrigindo. A soja sim perdeu quase 30 pontos, o milho caiu bastante agressivamente, café, açúcar, algodão. O açúcar despencou mais de 3%, com baixas de mais de 5% no petróleo. Então o petróleo sente porque está muito ligado à retomada da economia global. Então quando o petróleo vai caindo, vai puxando para baixo todas as commodities. Num dia de hoje, que é um dia de recuperação, os preços do petróleo estão subindo, vão levando ali, a mãe das commodities vai levando os seus patinhos junto, né? Junto, então, sobem todas as outras commodities metálicas, energéticas e agrícolas, certo? Então, para a gente entender essa passada geral aí, por que os mercados estão reagindo dessa forma, é mais ou menos esse o quadro, tá certo? Muito ainda precisa ser descoberto, muito ainda precisa se saber, mas as atitudes as atitudes das principais economias, das nações ao redor do mundo, elas trazem essa instabilidade para o mercado, essa insegurança. Nos Estados Unidos, os processos de vacinação avançam muito aquém do que era esperado. Então, nós temos 3 estados nos Estados Unidos com hospitais com a sua capacidade 100% utilizada, né? Os casos lá ainda estão em alta, a vacinação em baixa. Nós temos Nova York decretando estado de emergência por conta de uma nova disparada dos casos de Covid-19. Então, tudo isso está ali no radar dos mercados e vai ficar no radar dos mercados até que a gente tenha novas notícias, tá certo? Bom, falando dos fundamentos específicos, né, como é que cada mercado está se comportando. Quando a gente olha para a soja, a gente sabe que ao lado das questões financeiras, nós temos as questões ligadas ao desenvolvimento da safra da América do Sul, à conclusão da safra norte-americana e ao comportamento da demanda, principalmente a demanda da China, né? Eu separei aqui uma outra informação da Agrinvest que diz o seguinte: na China, farelo em leve alta, óleo de soja novamente caindo forte. Margens na China continuam sendo uma preocupação. Indústrias processadoras chinesas continuam comprando da mão para a boca. China bem coberta na soja para dezembro e meio caminho andado para janeiro. Para fevereiro estão 75% cobertas as indústrias, nos informa a Agrinvest Commodities nessa manhã de quarta-feira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a China continua fazendo essas compras a conta-gotas. Ontem foi anunciada uma venda de 132 mil toneladas pelo USDA para destinos não revelados. O mercado especula ser a China porque precisa continuar essa cobertura e certamente aproveitou as baixas de ontem para fazer alguns negócios. Então, quando a gente olha, né, para esses mercados, a gente vê que a China precisa continuar comprando, tá bem coberta para esse mês de dezembro, tá meio coberta, né, vamos colocar dessa forma, para janeiro e já para fevereiro 75% de cobertura. Você tem uma situação onde a China vai continuar esse movimento de compras, né, nesse pinga-pinga, escalonadas, muito cautelosas, as compras chinesas por conta dessas margens de processamento bastante ajustadas. As compras ainda estão acontecendo aqui no Brasil, acontecem paulatinamente nos Estados Unidos e essas compras, né, num ritmo muito mais contido, elas contêm também o ímpeto de alta nos preços da soja negociados na Bolsa de Chicago. Essas altas hoje do óleo de soja, elas estão muito mais ligadas e relacionadas à alta do petróleo do que efetivamente alguma condição ali no mercado norte-americano. Fora isso, o mercado de óleos vegetais, de uma forma geral, tem um cenário de fundamentos sólido. Ainda assim, né, ele vai também acompanhar essa volatilidade toda da macroeconomia, tá certo? Para o farelo de soja, a Agrinvest também destacou algumas situações e mostrou que o farelo norte-americano está um pouco mais caro para o mercado. Eu até abri aqui a notícia que nós demos ontem. Deixa eu abrir ela aqui de outra forma. Só um minutinho. Nós temos um farelo que, frente a outros, né, competidores, como a Argentina, por exemplo, tem essa competitividade menor, acaba tirando espaço, portanto, do farelo. Olha só, deixa eu achar aqui, a menor competitividade do produto norte-americano se dá porque o farelo dos Estados Unidos está muito caro no mercado internacional e as vendas semanais já começam a desacelerar. Amanhã tem a atualização das vendas semanais para exportação dos Estados Unidos, vamos ver como é que vem os números. Os farelos argentinos
argentino e brasileiro estão bem mais baratos. Então, não só temos demanda para exportação na soja grão, como no farelo também, bem como no óleo. O que vai ajudar, é bom que a gente consiga, inclusive, consolidar aí um market share maior para o óleo, porque para 2022, não se esqueça, está fixada a mistura do biodiesel em 10% somente, quando a gente deveria ver um aumento escalonado acontecer o ano que vem, né? Então, já tratamos bastante disso ontem, vamos seguindo por aqui. Outro mercado que puxa também a soja é o trigo, né? Embora hoje o trigo suba um pouquinho menos do que a soja, nesse momento o dezembro vale 7,83, tem alta de 9 pontos mais 75, o março 7,93 com 6 pontos de alta, o maio 7,99 subindo 6 pontos e o julho 7,92 subindo 5 pontos mais 25. A gente sabe que a oferta de trigo é um pouco mais escassa, então isso tá na conta também, né? Então, essas altas que a gente observa hoje entre o mercado de grãos, elas têm essa característica de recuperação, de fôlego, de respiro, mas alguns pontos que ainda chamam a atenção do mercado também entre os fundamentos. Quando a gente fala de clima, né, a gente precisa entender que a gente tá olhando para essa condição de desenvolvimento bom aqui na América do Sul, pelo menos por enquanto. Há problemas, e há problemas pontuais bastante sérios, como é o caso do Rio Grande do Sul, onde as chuvas estão abaixo da média. O oeste do Paraná, Santa Catarina, são pontos do país onde há um volume de chuvas abaixo da média esperada para esse ano, o que é a interferência do Laninha. O Laninha está presente, o Laninha exerce a sua influência e traz essa condição. A redução também é esperada, essa redução de volumes é esperada para algumas partes ali do centro-oeste e principalmente para a região central do Brasil. Então, isso vai começar a entrar na conta também. E na Argentina, há uma preocupação ainda maior, porque há um território maior da região produtora de grãos da Argentina que sofre com as chuvas abaixo da média. Então, a gente vai ter que acompanhar, vai ter que monitorar para saber como é que ficam, inclusive, as informações chegando na Bolsa de Chicago diante dos diferentes modelos climáticos que são recebidos pelo mercado e que o mercado avalia para tomar suas decisões, tá certo? Olha só também o que diz a Agriinvest. Hoje o modelo europeu mostra menos chuvas em relação ao americano para quase toda a América do Sul. Essa divergência nos mapas também mexe com o mercado, tá? Bom, dessa forma a gente consegue cobrir um pouquinho do mercado de grãos. Quando a gente olha para o Brasil, ontem nós tivemos uma alta aí de 0,5%, né, de alta no dólar. O dólar fechou a 5,64. Ao longo dessa semana chegou a subir pouco mais disso. Durante o acumulado de 2021, a gente tem uma alta no dólar aí de mais de 8%. E isso tudo ajuda a garantir preços ainda sustentáveis ali para a soja brasileira, né? Mas ontem a pressão em Chicago foi mais agressiva e deixou a soja mais barata, inclusive. No mercado interno a gente teve baixas de mais de 2%, né, no mercado físico no interior do Brasil. Os preços cederam também do milho em algumas partes, apesar de ter esse conforto também trazido pelo dólar. Então, quando a gente olha para o mercado brasileiro de grãos, não dá para dispensar a base importante que o dólar acima dos 5,60, embora seja ruim para a importação de insumos ou para alguns outros setores, na nossa exportação isso é favorecido. Principalmente quando a gente fala de milho, quando a gente vê nesta condição cambial um espaço maior para esse avanço das nossas exportações. Hoje, a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, vai inclusive atualizar os dados das nossas exportações de novembro, já consolidados para o mês. Vamos ver que números a gente tem de soja, milho, farelo, óleo, carne de frango, carne suína, né? Vamos entender aí como estão as nossas exportações. Carne bovina, que é extremamente importante agora. Então, a balança comercial de novembro será divulgada nessa quarta-feira e você confere os dados aqui em primeira mão, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha nos preços do café, senhoras e senhores, também sem grandes novidades, um movimento de retomada, recuperação forte. A gente está falando aí de uma alta de mais de 1,5% nas posições mais negociadas na Bolsa de Nova York. Para o Arábica, o março tem 2 dólares e 36 centes por bushel, para o maio, 2 dólares e 35 mais 35 por libra. Por bushel, a louca, né? Por libra, peso,
O julho, 2 dólares e 34 mais 55 por libra-peso. E o setembro, 2 dólares e 33 mais 70. Altas, como eu disse, de mais de 1,5%. Além desse fôlego, não se esqueçam de todo o quadro também de fundamentos fortes e de uma preocupação agressiva com a oferta que o mercado de café oferece, apresenta e garante, porque temos preocupações para a próxima safra. Então, essas altas ainda refletem uma preocupação enorme com a nossa oferta. Os preços aqui no Brasil também seguem bastante fortes, bastante aquecidos, salvo a condição que o mercado ou os cafeicultores não têm tanto café para participar dos atuais momentos do mercado. Então, a comercialização, os negócios acabam sendo pontuais, né? Quando a gente olha para o açúcar, é uma situação muito semelhante. Claro que o contrato março, que estava ali operando na casa dos 20 cents por libra-peso, foi perdendo força nessas baixas generalizadas, principalmente porque é um mercado que está muito relacionado ao petróleo, e quando o petróleo foi perdendo, o açúcar foi respondendo na mesma moeda e foi sentindo agressivamente esse peso e perde aí agora de 0,6 a 0,8% nos seus principais contratos negociados na Bolsa de Nova York. O março tem 18 cents mais 75 por libra, o maio 18 cents mais 43, o julho 18 cents mais 17 e o outubro 18 cents mais 3 por libra-peso, tá? Ontem o Jonathan Simeão fez uma entrevista bastante importante com o Guilherme Belotti, que é, salvo engano, do Itaú BBA, deixa eu confirmar, né? Gerente de consultoria agro do Itaú BBA, para entender como fica o mercado do açúcar diante dessas pressões todas trazidas pela variante Ômicron, né? Já que foi um dos mercados que mais sentiu. O que o Guilherme Belotti informou ao Jonatas, que o mercado segue com a sua tendência de alta, segue focado no balanço de oferta extremamente apertado e por conta disso, obviamente, olha, né, para a pressão dessa questão toda da nova cepa do coronavírus, o que é inerente ao mercado, né, tá ali posto, mas a gente ainda vê a tendência de alta para este mercado. Isso a gente pôde verificar também quando fizemos uma entrevista aqui sobre o mercado do petróleo. Um dos seus especialistas, né, a gente entrevistou o Flávio Inácio Inocêncio, direto de Portugal, que é professor da Universidade de Lisboa para Direito de Petróleo e Gás e também consultor de mercado de energias. E ele dizia, apesar de todo esse quadro, nós temos uma... Não vejo, palavras do professor Flávio, não vejo uma tendência de baixa consolidada para o petróleo. A gente ainda tem uma crise energética em vigência e isso é importante. Claro que se a agressividade da Omicron piorar, se o número de casos aumentar agressivamente, novos lockdowns forem instituídos e todo aquele quadro que a gente já conhece se repetir, as coisas mudam. Mas diante do que temos agora, ainda não há uma tendência de baixa para o petróleo, como não há para o açúcar, segundo explicou o Guilherme Belotti. Mercado caiu para o patamar de 18 cents nesta terça-feira, seguindo o petróleo e outras commodities, mas ano safra 21-22 deve ser de déficit global, dando sustentação aos preços. Eu falei bastante sobre essa questão do déficit global o ano inteiro, para açúcar e para café, tá? Então, atenção, porque são dois mercados bastante importantes. Pessoal, hoje nem falei, né, para vocês. Mandem suas cidades, mandem seus estados, mande de onde vocês estão falando, que para nós é importantíssimo saber até onde chegam as nossas informações. A Ale Albiero. Bom dia, excelentes informações. Muito obrigada, Lê. A Elaine também nos mandando bom dia por aqui. O Wilson pede o preço do café hoje. Wilson, hoje dia de altas na Bolsa de Nova York. Mercado brasileiro ainda não abriu, espera a abertura do dólar e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha como é que ficaram os preços ontem. Vou te trazer umas referências de ontem, tá? Deixa eu abrir aqui, aí a gente dá uma olhadinha no tipo 6 bebida dura, no cereja descascado, que assim você consegue saber como é que abre então o nosso mercado de hoje, tá bem? Deixa eu abrir aqui para você.
Ontem foi um dia de estabilidade para as cotações, porque o dólar subiu, apesar da queda que se observou na Bolsa de Nova York. O tipo 6 bebida dura subiu 0,7% em Poços de Caldas, foi para R$ 1.470 por saca. Guaxupé, R$ 1.420, Patrocínio, R$ 1.440, Araguari, R$ 1.400. Franca, São Paulo, 1.440. Tipo 6, bebida dura, bica corrida, tá? Cereja descascado, alta de 0,65% em Poços de Caldas, 1.560. Guaxupé, 1.523. Patrocínio, R$ 1.490. Varginha, 1.530. E Campos Gerais, R$ 1.487, tá bom? Então essas são referências do fechamento de ontem, que vão ser a forma do mercado começar nesta manhã de quarta-feira, ok? Deixa eu ver se deixei de responder alguém. Se eu deixei, peço desculpas a vocês todos que estão nos mandando bom dia. Obrigada pela gentileza, obrigada pela companhia e sempre agradeço pela confiança no nosso trabalho. Dona Neuza, bom dia. Vamos acordando. Eita! Pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueçam que o chat está aqui aberto. Se vocês precisarem também fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá certo? As linhas de comunicação estão sempre abertas. E vocês veem que tem um número de WhatsApp aqui na tela para vocês, né? O 19997670241. Este telefone, ou este número, né? Acho que nem se fala mais telefone, né? Mas este número está aí disponível para que você fale com a nossa equipe. Se você quiser, inclusive, receber as notícias do Notícias Agrícolas no teu WhatsApp ou no teu Telegram, é só mandar uma mensagem nesse número e direcionar a nossa equipe. Fala, ó, tô entrando em contato com vocês, quero entrar nos grupos de notícias, nas listas de transmissão, e a gente coloca vocês ou pelo WhatsApp ou pelo Telegram. É só dizer para nossa equipe como é melhor para vocês, tá certo? Então, além das nossas redes sociais, além do nosso site, noticiasagricolas.com.br, você pode receber as notícias também no seu celular, ok? Legal, então, vamos seguindo por aqui, certo? Hoje, como eu falei, um dia mais morno, né? Porque todos os mercados caminhando pelo mesmo caminho, acaba até ficando mais fácil da gente trazer essas informações, né? Vamos dar uma passadinha aqui nas nossas notícias, que nós já temos notícias importantes, e vamos olhar o seguinte, ó, expansão da indústria da zona do euro acelera em novembro, mas pressão inflacionária aumenta, mostra o PMI, que eu falei mais cedo. Tem inflação em todo canto deste globo, ok? O CDE diz que inflação é principal risco para a perspectiva econômica. Brasil deve crescer 5% em 2021 e 1,4% em 2022, projeção também da OCDE. Para a OCDE ainda, a crise fiscal e a crise hídrica são duas ameaças que podem aí comprometer o nosso crescimento econômico, ok? Ações da China fecham em alta com variante Ômicron e política econômica em foco. Dessa semana tem sido uma semana negativa para o mercado acionário chinês e a gente está aqui acompanhando essas informações, tá? Já temos abertos os mercados de soja e café disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. Governo edita decreto para alterar a programação orçamentária e financeira. Isso está uma novela. Agora se fala no orçamento secreto e tudo mais. Ontem, o presidente do Banco Central, Campos Neto, deu uma entrevista ali durante um evento, né, um encontro nacional dos bancos, e acabou falando sobre o teto também dos gastos. Tudo isso tá aí nessa novela, né? Vamos ver o que diz essa notícia aqui do orçamento. É uma notícia que parte da agência Reuters, tá bem? O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para alterar a programação orçamentária e financeira com o objetivo de limitar, de adequar os limites de empenho e movimentação financeira e de pagamento das despesas públicas primárias discricionárias do Poder Executivo Federal previstas na LOA, que é a Lei Orçamentária, né? 2021, ao cumprimento da meta do resultado primário. De acordo com o comunicado do governo, divulgado no final do dia de ontem, com a reavaliação das receitas primárias e das despesas primárias constantes da Lei Orçamentária Anual, verificou-se a possibilidade de ampliação dos limites de empenho e movimentação financeira de todos os poderes, do Ministério Público da União e Defensoria Pública da União, no total de 235 bilhões 750 milhões de reais. Mas
tendo em vista o cumprimento dos limites estabelecidos pela emenda que instituiu o teto de gastos, a ampliação dos limites deverá levar em consideração o valor de até 6,01 bilhões de reais. 6 bilhões e 10 milhões de reais, tá? O decreto prevê ainda a delegação de novas atribuições especiais, ao secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia. Entre elas, ele poderá atualizar o anexo da demonstração de compatibilidade entre os limites autorizados para movimentação e empenho e as despesas com controle de fluxo do Poder Executivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode aumentar os gastos, mas a gente tem que ter ali um limite para essa ampliação também. Essa notícia já está disponível para você aqui. Eu li ela todinha para você, só para que você entenda que as coisas estão caminhando, né? Há uma necessidade de caminharmos com isso. O ano está terminando e a gente não conseguiu sair desse imbróglio do orçamento e a gente precisa sair. Então, leia de novo essa notícia com atenção. Vou te deixar aqui o título, tá? Ó. E vou te deixar o caminho para seguir aqui essas informações, ok? Então, não deixe de acompanhar essas questões do orçamento, elas são determinantes para você entender aonde as coisas vão chegar por aqui, tá? Olha só, a Alê conosco de São Bernardo do Campo, São Paulo, minha terra, viu? Sou daí, viu, Alê? Aí de São Bernardo do Campo. Guaxupé, Minas Gerais, Carmo da Paranaíba, Minas Gerais, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Christian Breyer de Mafra, Santa Catarina, bom dia, Diogo de Lavras, Minas Gerais, Jales Barreto, da Séries Goiás, Daniel Neri em Cacoal, Rondônia, olha que beleza, estamos no Brasil inteiro. Palmas no Tocantins, Campo Grande, Mato Grosso, o Vitor Suzini e o Matheus, que é de Palmas, no Tocantins. Quem mais está aqui conosco? Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Novo Biratã, no Mato Grosso. Que coisa boa, né? Carla Rossato conosco. Bom dia, Carla. Obrigada, viu, minha amiga, pela audiência. Deixa eu ver. É isso mesmo. Estamos aqui, então, no Brasil inteiro. Isso é extremamente importante. E o Jairo de Sena Madureira, no Acre. Oh, beleza, né? Estamos em todos os estados, senhoras e senhores, porque eu sei que tem gente aqui em São Paulo, eu sei que tem gente no Paraná, eu sei que tem gente no Mato Grosso, no Goiás, no Distrito Federal. Eu sei que tem gente aí nos acompanhando, eu agradeço demais. Pessoal, não se esqueçam que este perfil que eu uso para fazer os nossos comentários aqui, @jornalista da soja, é mais um bracinho das nossas redes sociais, tá? Então siga este perfil também. E olha só, temos também Esplanada na Bahia, o time do Nelore Mucuri sempre conosco. E olha só, a Lê já chamando aqui para um café. Lê, vamos tomar um café. A gente fica aqui em Valinhos, hoje eu moro aqui em Campinas, no interior de São Paulo, mas a minha família toda mora aí em São Bernardo, eu estudei aí em São Bernardo, na Universidade Metodista. Então, minha amiga, quando tiver por aí, vou te mandar uma mensagem no Instagram, a gente vai tomar um café, falar de agro, enfim, vamos nessa. Vera, Mato Grosso, conosco também, coisa boa. Bom, pessoal, como eu falei, hoje eu ia fazer uma edição mais enxuta do nosso Bom Dia Agronegócio, por conta dessas questões todas do nosso evento que está acontecendo. Nosso evento não, né? O evento que nós estamos retransmitindo nesta quarta-feira, 1º de dezembro, vai até amanhã. Então a gente vai trazer informações exclusivas para você direto aqui do interior de São Paulo, Campinas, onde muitos líderes estão reunidos no Top Farmers 2021, um evento do Grupo Conecta e que reuniu esses líderes para tratar do futuro da produção agropecuária brasileira, do agribusiness do Brasil, né? O que a gente precisa fazer para garantir que estaremos mais produtivos, mais competitivos, mais tecnológicos e mais sustentáveis nas próximas décadas, ampliando a nossa atuação não só para garantir o abastecimento, a nutrição, a segurança alimentar do nosso país, mas ajudar a garantir a segurança alimentar do mundo, tá certo? Então, grandes temas estarão sendo discutidos por lá, por várias personalidades, e a gente te acompanha
por aqui e vai te trazendo todas essas informações, tá bem? São 8 horas e 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. Amanhã a gente volta a se encontrar. Um grande abraço para Rondonópolis, no Mato Grosso. O Paulo disse aqui, ó, manda um abraço para Rondonópolis. Um abraço imenso para Rondonópolis, para toda a população, para todos os produtores de Rondonópolis. Tenho muito carinho por essa cidade. Gosto demais de Rondonópolis, gosto demais de Mato Grosso. E um abraço para todos vocês, portanto, de Rondonópolis, o pessoal do time da Nelore Mucuri aqui, ó, o boi subindo forte e de forma bastante consistente. Segundo os analistas, temos espaço aí para uma garantia ainda de altas e preços firmes até o início de 2022. Claro que estamos de olho na China, estamos de olho na nossa demanda interna e na continuidade das nossas exportações. Tudo isso precisa estar alinhado. Claro que tudo isso vai ser cruzado com os custos de produção e margens que talvez serão mais apertadas, tá certo? Para o pessoal do Boi Gordo, obrigada pela colocação aqui, viu, pessoal? Gente, então, 8 horas, repito, 49 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vejo vocês amanhã, novamente, aqui às 8 horas no nosso Bom Dia Agronegócio. Não deixe de acompanhar a nossa programação ao vivo que segue por aqui. A partir agora de 9 horas, o Guilherme assume a bancada e você pode assistir ou pelo noticiasagricolas.com.br ou pelo YouTube, como for preferível, para que vocês sejam todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Tá certo assim? Boa quarta-feira para você, até amanhã.